E aqui a gente entra na parte que eu falei agora no início do programa, que é a parte mais importante, a segunda parte, que é a ministração da palavra. O tema hoje tem o título que eu coloquei aqui, Consequências de um Entendimento Violado. Sabe o que é violado, né? Uma pessoa que tem aí que foi ferido, que foi agredido, que foi extorquido, que foi enganado, que foi maltratado, tudo isso aí, defraudado, tudo isso aí que você já sabe. Então, isso é um fato que todas as pessoas que participaram em algum momento de algum sistema de religião foram violados. Isso é um fato, não adianta a gente dizer que não, isso já aconteceu e está aí estabelecido. Então a grande questão agora, a grande verdade agora, a grande pergunta agora é o que fazer para consertar isso? O que a gente faz para consertar isso? Então eu me proponho aqui a compartilhar com todos vocês um pouco do conhecimento que eu recebi da parte de Deus para poder incentivar toda essa audiência a praticar a graça, né? Então eu queria repetir o que eu já tenho dito em outros programas. Eu dou por certo que você que está nos ouvindo já entendeu, já recebeu o entendimento correto da tua posição espiritual. Você está morto ao pecado e vivo para Deus. Você está abençoado com todas as bênçãos, você já sabe que o inferno não existe, você já sabe que o diabo já não existe hoje em dia, foi destruído, você também já sabe que a tua salvação não espiritual não pode se perder, você também já conhece a segunda etapa da salvação, que é a tua salvação diária, né? Que você, dependendo do que você faça ou decida no decorrer, né, da tua vida, que você terá consequências. Então tudo isso eu dou por sentado, eu dou por certo que você já conhece. Então eu quero partir daqui para frente. Qual é a objetividade do Evangelho? A objetividade do Evangelho é colocar todo mundo a reinar em vida. O apóstolo Paulo, ele sempre dizia: eu oro a Deus para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que vocês saibam e conheçam, né, a vontade de Deus, para que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, qual é a minha transmissão? A minha transmissão aqui é daí para frente. Eu não vou ficar... claro que às vezes nós vamos bater em temas que já falamos aqui, porque sempre é importante que recalquemos por causa daqueles mais novos que estão chegando e que, consequentemente, têm muitas dúvidas. E isso a gente tem que respeitar em todo mundo. Bom, quando se viola o entendimento de alguém, a primeira coisa é afetar a vida desse alguém. E se a vida desse alguém é afetada, o reinado em vida dessa pessoa também é afetado e afeta também a comunhão dessa pessoa com Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que a violação do entendimento do sistema religioso faz é colocar um intermediário entre a pessoa e Deus. Então essa pessoa, quando ela quer e precisa se dirigir a Deus, ela vai procurar um padre, um sacerdote, um apóstolo, um pastor, uma outra pessoa, para que essa pessoa interceda por ela. Quando, na verdade, ela não sabe que o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Deus já mora em seu espírito. Por que ela não sabe? Porque o seu entendimento foi violado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10 que aqueles lá da religião, eles ignoram a justiça de Deus, né? E colocam as suas verdades, entre aspas, né? Colocam os seus costumes, suas exigências, suas posições pessoais no caminho entre a pessoa e Deus, quando deveriam então comunicar a verdade de Deus. Eles ignoram a justiça de Deus e então a pessoa que se submete a participar de um sistema religioso e a ouvi-los, essa pessoa vai ser violada no seu entendimento. Ela vai achar que Deus está lá longe, aleluia, lá longe, né? Por isso que aqui não dizemos aleluia. Por aí alguém diz, eu não vou entrar nessa questão, o apóstolo Paulo nunca disse aleluia, porque aleluia traz um espírito
de temor, de alguém que está longe de Deus, de alguém que está separado de Deus. O nosso espírito agora é um espírito de poder, amor e domínio próprio. Por isso clamamos Abba, não Abba Pai. Abba, porque Abba já quer dizer pai. Quando você diz Abba Pai, você está dizendo pai, pai. Então, essa é a exclamação aqui do nosso ministério. Então você já entendeu que quando se viola o entendimento espiritual de uma vida, se viola uma vida inteira, porque essa violação impede o funcionamento bom e perfeito da inteligência espiritual. Porque o espírito tem uma inteligência própria da fé, né? O apóstolo Paulo diz lá em Hebreus assim, pela fé entendemos. Pela fé você também entende, desde que a tua inteligência espiritual esteja ativada, porque senão você vai ficar só no misticismo da fé e não vai entender nada. Eu queria te recordar Provérbios 23:7, que diz assim, o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo em sua mente. Então, uma pessoa que teve sua mente violada com um falso entendimento, vai ter um pensamento de si mesmo, né? Equivocado. Consequentemente, é dessa maneira que essa pessoa vai falar. E falando dessa maneira, a gente entende que é assim que essa mente está danificada. Porém, a pessoa, quando começa a falar de maneira equivocada, é isso mesmo que começa a se manifestar em sua vida. Tá vendo? Um entendimento violado acaba violando a vida inteira. Eu quero te dar um exemplo, eu até separei hoje aqui uma figura, não se ofenda, eu só quero dar um exemplo aqui com um animal. Eu vou falar do elefante. O elefante, no circo, por que o elefante não foge? Você já viu o tamanho do elefante? Você já viu o poder da força que tem um elefante? O elefante, se pisar com aquela patinha que ele tem na cabeça de alguém, vai esmagar. Né? Se ele quiser fugir, ele foge, derruba o circo, derruba as arquibancadas, passa por cima de todo mundo, é só ele querer. Mas qual é o problema do elefante? O problema do elefante é o que foi colocado em sua mente, entende? Então, os donos de circo sabem disso. O que eles fazem? Quando o elefante nasce, bebezinho, eles amarram a patinha do elefante numa pequena estaca, como essa que eu vou colocar aqui para você ver. Vai aparecer agora na tua tela aí essa figura de um elefante grandão preso por uma cordinha numa estaca pequenininha. E se você presta atenção nessa imagem, você diz, isso é uma coisa ridícula. Por quê? Porque um elefante desse tamanho, ele tem poder para arrancar essa estaca. Por que ele não arranca? Repito, ele não arranca porque ele teve a sua mente violada pelo dono do circo, que quis educá-lo daquela maneira para que o elefante obedecesse e ficasse ali submetido. Tem uma frase aí em inglês que está escrito assim, você está limitado somente por aquilo que você crê na sua mente. Entendeu? Isso está escrito aí em inglês. E eu coloquei uma frase aí do lado. Por que esse elefante não arrebenta essa cordinha? Já te expliquei. Então volte para cá para mim, né? Da mesma maneira, isso é feito com as pessoas no sistema religioso. Aí já não é um elefantinho, aí já estou falando de uma criança que vai para uma escola dominical e lá ela aprende que o diabo vai pegar ela se ela fizer certas coisas, né? Um adulto também já começa a receber aquela água suja, aquela lavagem em sua mente, mas com uma água suja, e isso vai contaminando e vai violando o entendimento. Isso é um crime, na verdade, espiritualmente falando. Porque uma pessoa que se submete a um ensino religioso, ela deveria estar ouvindo, olha, não precisa mais buscar um intermediário, porque agora Cristo mora em você. Olha, não precisa ficar desferindo golpes no ar em nome de estar lutando contra o demônio, contra o diabo, porque Cristo já destruiu o diabo, Hebreus 2,14, e junto com ele os seus demônios. Lá em Colossenses diz que ele destruiu todos os principados e potestades, que aí está se referindo aos demônios, né, expondo-os publicamente. Então, isso era o que deveria estar sendo ensinado por aí nessas chamadas igrejas, congregações, seja lá o nome que tenha. Mas
como está sendo ensinado que o diabo está vivo, que o pecado está vigorando, que você pode perder a salvação, que o inferno está de portas abertas para você se você fumar um cigarro, beber uma cerveja ou xingar um palavrão, então estão violando a mente das pessoas assim, dessa maneira. E violando essa mente, as pessoas ficam ali presas com aquela cordinha, com medo de romper com aquilo, como aquele elefantinho lá do circo que eu coloquei agora a imagem para você. Então, olha, o que você recebeu de informação até hoje é exatamente isso que domina a tua vida. Ponto. Por quê? Aqui eu começo com perguntas e respostas. Por quê? Porque isso é aquilo que você chama a existência. Como, Pedro Kelly? Falando, confessando, né? Você dá vida àquilo que você confessa. Aquilo que sai pela tua boca é exatamente aquilo que se manifesta no teu dia a dia. Eu queria falar aqui para você que tudo é uma questão de fé. Tem pessoas que falam negativamente. Então isso mesmo é o que vai se manifestar naquela vida. Por quê? Porque aquela pessoa crê negativamente. Entendeu? Então, aquilo que sai pela boca da pessoa é aquilo que está transbordando na mente daquela pessoa, né? Em Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus, nos seus dias de carne, disse, olha, da abundância da mente, né, transborda pela boca. Então, aquilo que sai pela boca da pessoa é exatamente aquilo que ela pensa. Se você quer conhecer o íntimo de uma pessoa, converse com ela um pouco, mas peraí, deixa ela falar, porque quando ela fala, ela vai colocar para fora aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Aí você vai poder saber e analisar qual é o estado dessa alma. Como é que está o estado dessa alma? Porque você não é um elefantinho sem forças. Você é o que Deus diz que você é. É exatamente isso que você é. O que Deus diz que você é. E onde eu encontro o que Deus diz que eu sou? No Evangelho da Graça, né? Todos esses versículos que estão aí, que trazem à luz da tua mente o entendimento perfeito da tua posição espiritual, para que você possa romper com esse elo, romper com essa cordinha que está te prendendo talvez ainda no sistema religioso. Então, meu trabalho é dedicado às pessoas que foram violadas no seu entendimento. Entendeu? Esse é o meu trabalho, que foram violadas no seu entendimento. Eu queria te dizer uma coisa, eu respeito muito a forma de entendimento da pessoa, embora eu conheça pessoas que têm o entendimento violado e permaneçam assim. Eu as respeito. Sabe por quê? Vou te dizer agora. Eu creio num Deus poderoso, sabe? Que faz todas as coisas. Então eu creio que assim como Deus iluminou a minha mente, o meu espírito, foi Ele que iluminou, não fui eu que comi uma feijoada e me deitei para dormir e acordei entendendo tudo isso que eu ministro aqui, não foi assim. Isso foi paulatino na minha vida. Deus usou uma pessoa para iluminar os olhos do meu entendimento, entendeu? Então não fui porque eu busquei, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou formado em teologia, não foi nada disso. Não foi nada disso. Eu creio num Deus que iluminou minha mente. Então, Ele iluminou na minha mente porque Ele quis. Então, Ele não iluminou a mente de alguém porque Ele não quis. Então, os líderes religiosos que são usados aí para atrapalhar, para violar, isso tudo está nas mãos de Deus. O meu trabalho aqui é ministrar essa palavra e confessar que essa palavra vai chegar em seus gabinetes e que o próprio Deus que agiu em mim, assim como diz o apóstolo Paulo, né? O próprio Deus que agiu em mim é poderoso para agir na vida daquele, se é que ele tem esse plano, porque se ele não tem esse plano, eu não posso ficar aqui acusando que o apóstolo Pedro era cachorro porque ele negou, porque o fulano é um cachorro, porque ele está, eu não quero entrar nesse baixo nível aqui, porque eu creio que a elegância da palavra, e a palavra é viva e eficaz, ela é suficiente para alcançar uma pessoa, então eu me dedico a fazer
o trabalho e alcançar aquele que está aí e quer se expor a essa verdade. Para isso eu quero te contar um testemunho bem rápido aqui. Há muitos anos atrás, eu ministrando essa palavra, entrou lá na congregação, naquele tempo ainda era aquela forma antiga, né, de local com cadeirinha para todo mundo sentar. Agora isso acabou, pelo menos na minha vida, na minha mente, graças a Deus acabou isso. Agora estamos pela internet alcançando o mundo inteiro. Mas entrou uma senhora, e eu olhei e percebi que era uma pessoa nova, entrou pela primeira vez, e eu continuei ministrando. Me alegrei que chegou uma pessoa que estava visitando e que essa pessoa estava colocando a máxima atenção na ministração que eu estava tendo a oportunidade de ministrar naquela noite. Era uma noite de quinta-feira, me lembro muito bem. Então, no final, ela se aproximou e eu desci ali. Eu sempre gostava de conversar com todo mundo e gosto ainda. Então ela se aproximou e me chamou de pastor, né? Naquela época me reconheciam dessa maneira, e quando ela disse assim, ela chegou na minha frente e falou: pastor, eu queria falar com o senhor. Quando ela falou pastor, o bafo que saiu de sua boca, quase que eu desmaiei, porque era puro álcool. Se tivesse um isqueiro na mão e tivesse acendido ali, tinha aberto um verdadeiro lança-chamas. Então eu entendi que aquela pessoa estava debaixo de uma obra da carne do alcoolismo, né? E eu olhei sua aparência, calça jeans toda suja, uma sandália baixinha com pé sujo, toda assim, uma blusinha, sabe? Assim e tal, e eu a tratei com o máximo respeito, nunca a ofendi, respondi todas as suas questões e nos despedimos. Ela foi embora e, para minha surpresa, na outra semana ela voltou. E voltou, e depois voltou, e depois voltou, e depois voltou, e eu já não punha tanta atenção, né, quando ela chegava, porque para mim a palavra é viva e eficaz, e a palavra é que é a âncora, é que é o anzol, né? Não sou eu, é a palavra. E eu fiquei bem feliz, até que um dia ela não voltou, desapareceu. O nome dela é Caterine, isso me marcou a vida, né? E é um testemunho muito bonito. Então, passaram-se algumas semanas, entrou uma outra senhora e no final foi falar comigo, se apresentou e disse assim: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, eu queria saber o que vocês fizeram com a minha irmã. Eu falei: quem é a sua irmã? Ela disse: é a Caterine. Eu falei: Caterine, uma pessoa assim, assim. Sim, ela mesmo. Por quê? O que aconteceu com ela? É porque eu noto que ela não tem vindo. E ela disse assim: olha, eu não sei o que vocês fizeram com ela aqui, mas ela, quando começou a frequentar esse lugar aqui, ela começou a mudar, começou a ser transformada, começou a se cuidar um pouco melhor, começou a controlar o vício do alcoolismo, que nem os alcoólicos anônimos foram capazes, com o belo trabalho que eles fazem. Eu, Pedro Kelly, reconheço que essas associações são importantes. Mas ela disse que nem os alcoólicos anônimos conseguiu levantar a estima da Caterine. E depois que ela começou a frequentar aqui, essa congregação, ela mudou e a outra pessoa. Eu falei: e cadê a Caterine? Por que ela não voltou mais então? Ela falou: olha, a Caterine arrumou um namorado, viajou para a Europa e não sei, parece que ela se casou por lá, a gente sabe algumas notícias dela e tal. Um dia chegou para mim uma carta vinda da Europa, lá com o selo da Comunidade Europeia, uma carta da Caterine agradecendo tudo que foi feito por ela. E eu fiquei pensando: mas eu não fiz nada por ela, eu só ministrei a palavra, mais nada. E ela agradecia, dizendo que aquelas ministrações a salvaram, a livraram do alcoolismo. Ela começou a ver que ela estava se jogando num submundo, então ela começou a tomar banho, ela começou a se arrumar, ela já não usava mais aquelas roupas tão feias para uma mulher usar e tudo mais. Inclusive me mandou uma bela nota de euro como semente de agradecimento por toda a transformação que a ministração que saía da minha boca produziu naquele espírito, naquela vida. E eu fiquei feliz, respondi a ela, e ela disse: olha, agora eu estou casada, me casei com um rapaz italiano, já tive um filho, estou grávida do segundo, e estou, como você me ensinou, estou reinando em vida. Tudo por causa de que um dia Deus me fez entrar aí nesse lugar onde você estava falando essa palavra. Então, abençoado,
Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é Gálatas capítulo 4, verso 19. Sabe o que é? É sofrer dores de parto até que Cristo seja formado na pessoa. Por quê? Cristo é formado em alguém na informação que está na sua mente, né? Então nós aqui formamos Cristo no crente. Por que no crente? Porque ele é crente no sistema religioso. Sendo um crente do sistema religioso, ele foi violado, estuprado no seu entendimento. E aqui, essas ministrações têm o poder de ir limpando pouco a pouco, como eu disse antes, paulatinamente, até que Cristo seja formado nesse entendimento aí. Agora, é bem verdade que tem algumas coisas que impedem essa geração, né, de Cristo em você ou em alguém que esteja nos assistindo. O que é? Uma mente cauterizada pelo sistema religioso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, né, no capítulo 5, verso 26, ele fala uma coisa interessante que eu quero citar para você aqui, né? Tem gente que me acusa que eu não leio Bíblia no programa. Ai. Então, ele diz aqui, não, peraí, eu acho que é a segunda, né, de Paulo 5, 26, peraí, não sei nem se tem 5, 26 em 2 Timóteo, então não é isso não. 1 Timóteo 4, 2, eu anotei certo e li outro verso, daqui a pouco eu vou ler o 5, 26. 1 Timóteo 4, 2, diz assim, ó, o Espírito me diz claramente, abre aspas para Paulo aqui, tá? O Espírito me diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores, espíritos com E minúsculo, né? Pessoas que ensinam coisas que enganam, e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de mentirosos que, tendo cauterizada a consciência, proíbem uma porção de coisas. E depois você leia 1 Timóteo capítulo 4, aí leia todo o capítulo que vai te ajudar bastante. Onde é que há proibição? Proibição existe no sistema religioso, proibido comer isso, proibido comer aquilo, proibido se casar, proibido escutar música, proibido beber isso, proibido cortar o cabelo, proibido usar brinco, proibido usar batom, proibido usar short, proibido usar barba, proibido tudo, é proibido sorrir, é proibido, caramba, é tanta proibição que não tem lugar para Deus nesses lugares. Então aqui Paulo está dizendo que essas coisas cauterizam a mente das pessoas e as pessoas ficam com as mentes embrutecidas. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas têm seus entendimentos embotados, endurecidos, cauterizados, e é difícil penetrar. Mas em outro lugar ele diz que a palavra é poderosa para penetrar e divide. Então, quando essa pessoa se chegar ao seu dia de ser iluminado, porque Paulo também diz que quem tira o véu é Cristo, não sou eu só transmito uma palavra e mais nada, e muito mal aqui eu posso fazer isso, e procuro fazer direito. E se você quer transmitir a palavra da graça, aqui vai um conselho, procure fazer direito, entendeu? Para quê? Para que essa palavra tenha efeito na vida daquele que te ouve, porque quando essa pessoa for, daqui a pouco, deitar sua cabecinha no travesseiro, é aí que a palavra fala, é aí que a palavra penetra, lá no seu íntimo, e começa a dividir, começa a colocar e estabelecer cada coisinha no seu lugar. Como é que se resolve isso, então? Agora é que entra o 5:26, mas é de Efésios, capítulo 5, verso 26, aqui que eu anotei, para dedicar a você, ó. Falando da igreja, que é você, a igreja não é parede, não é templo, a igreja é você, é onde Deus mora, né? E Colossenses 1:27 diz que Deus mora onde? Deus mora em você. Então o quê? Então a igreja é você, para santificá-la, abre aspas aqui de novo para Paulo. Tendo purificado, já purificou você na lavagem da água pela palavra, a fim de quê? De apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, fecha aspas. Então, abençoado, isso Cristo já fez, ele já te purificou. Pedro Kelly, mas eu acho que eu tenho que me purificar. Bom, se você ainda não se considera purificado, é problema seu. Por quê? Porque Cristo já te purificou. Acabei de ler o verso para você e está no passado.
tendo-a purificado pela lavagem da água pura da palavra. Então o que eu tenho que transmitir aqui? A palavra. Porque a palavra é que purifica a tua mente, a tua consciência. Porém, isso para Deus já aconteceu. Agora, para você vai se manifestando dia após dia. Então isso já foi feito por Cristo. O que falta é você se considerar assim como ele já tirou o pecado. E lá em Romanos capítulo 6, ele diz assim: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Então, apesar dele já ter removido o pecado, tem gente que não se considera morto ao pecado. Por quê? Porque a contaminação do sistema religioso violou tua mente. E como violou tua mente, apesar de Cristo já ter feito, você ainda se considera em pecado. Entendeu? E qual é o meu trabalho? Meu trabalho é explicar para você que Cristo já fez, já te considera livre do pecado, mas é preciso que você se considere assim também, para que você possa entrar numa novidade de vida. Porque se você não se considera assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu já te disse no início que isso aqui não é como uma varinha de condão que plim, pronto. Faça uma fila aqui que eu vou bater uma varinha na sua mente e você plim. Não, isso aqui não é o pluft, plaft, zoom. Lembra do Raul Seixas? Do balão mágico? Não vai a lugar nenhum. Assim está o sistema religioso. Eles fazem fila para tomar hóstia, fazem fila para oração, fazem fila para imposição de mãos, fazem fila para busca da oração, do batismo. E tem gente que diz que está em graça e ainda faz isso. Não sei que graça é essa. Deve ser engraçado mesmo, né? Então, considerai-vos como Cristo já te colocou. Considerai-vos mortos ao pecado, perdoados, limpos em sua mente, salvos para sempre, perfeitos, completos, e vai por aí afora. Meu trabalho é te explicar isso, eu espero que eu tenha conseguido até aqui, né? E o trabalho do Espírito da Graça é te convencer. Eu não te convenço. Eu uso fotografia, como eu coloquei aqui do elefantinho, espero que eu tenha te chamado bastante atenção com essa foto, espero que você medite bastante se você não está fazendo o papel do elefantinho preso lá no circo, né? Espero que você esteja já livre, espero que você já esteja em graça, espero, tudo isso eu declaro, confesso, eu oro para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados no conhecimento de sua vontade. Essa é a minha oração, essa é a minha confissão, essa é a minha declaração a teu favor. E a minha dedicação a teu favor, ela se converte em que eu, nesses poucos minutos, possa transmitir uma palavra da verdade para você, assim como eu fiz aqui ao vivo, hoje, dia 12 de maio de 2022. Então, domingo, já tem o tema de domingo aqui, o título, pelo menos. Sabe como vai se chamar o tema de domingo? Programa de Proteção a Testemunhas. Você já viu o programa de proteção a testemunhas? Sabe o que é isso? Então, domingo, não perca esse tema, porque tá saboroso. Tá muito legal e eu tenho certeza que vai colaborar para que os olhos do teu entendimento sejam cada vez mais iluminados. Uma vez mais, eu vou repetir. A graça é composta de entendimento. O entendimento é um só, claro, mas existem várias partes que precisam ser aclaradas, né? Então, se você, em alguma das nossas ministrações, tiver alguma dúvida, por isso eu digo, pegue sempre uma caneta, um papel e anote, né? Se você quiser, está aqui o WhatsApp, a gente pode conversar pelo WhatsApp, vá colocando aí, né? Se você não quiser, aguarde o próximo tema, porque cada tema visa te explicar mais ou menos aquilo que está no título. E o tema hoje foi esse: consequências de um entendimento violado. Então eu te declaro o teu entendimento agora no caminho correto, né? E se ainda não está, tenha paciência com você mesmo, porque eu tenho certeza que você vai chegar lá, assim como nós estamos trabalhando também para chegar lá. Bem, eu quero saudar aqui a todos vocês que participaram. A Rosa Helena, lá de Votuporanga, diz: graça e paz abençoados, já estou no 3º caderno e já com a caneta na mão. Imagina,
Terceiro caderno já com a caneta na mão. Esse é o caminho mesmo, Rosa. Eu tenho aqui embaixo na minha estante um montão de caderno também. Eu não jogo fora não, porque eles me servem muito, né? O André Silva mandou um áudio. Graça e paz, apóstolo. Olha aí. Mande uma saudação para minha filha, Andréia Ruth Silva, que ela está te assistindo. Graça e paz, ela está ansiosa para você falar no nome dela. Ah, papai. Graça e paz, apóstolo. Mande uma saudação para minha filha, Andréia Ruth Silva, que ela está te assistindo. Graça e paz, ela está ansiosa para você falar no nome dela. Ah, papai. Alô, Andréia Ruth, né? Silva, um abraço para você. Fico feliz que você esteja assistindo. Seja muito bem-vinda aí aonde você está, porque eu já li aqui, né, no YouTube, você está longe pra caramba, mas essa é a ideia da internet. A internet é melhor, por quê? Porque a gente pode alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo você está nos assistindo nesse momento e você pode falar com a gente aqui. Olha, eu sei que você está, sabe onde, ó? Santana do Acaraú, no Ceará. Tá bom, Andréia? Um abraço para você, um abraço virtual, e eu declaro que você tenha ouvido essa palavra, vai ficar gravado aí nas nossas redes sociais, divulgue, mas principalmente o meu chamado para todo mundo que está aí assistindo, comentando e compartilhando, é que procure colocar em prática, porque se você não colocar em prática não adianta nada, né? Seria só como uma religião a mais. Bem, eu vou ficar por aqui, declaro você reinando em vida, tenha uma excelente sexta-feira, amanhã, desfrute com a tua família e tudo isso aí. Peraí, eu não poderia terminar sem antes agradecer a todos vocês que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Está aparecendo na tua tela aí os nossos códigos Pix. Aqui é igual um restaurante, a comida vem primeiro e a conta vem no final. Se você sente no teu coração o desejo de semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, obedeça a essa voz, porque é Deus mesmo que está colocando. Aí está os dois códigos Pix que a gente usa nesse momento, e eu declaro sobre essa semente plantada a multiplicação em todas as áreas da tua vida. Muito agradecido por permitir com essa semente, com a tua divulgação, com os links que você compartilha, que eu esteja aqui. Porque eu só posso estar aqui porque você está me respaldando aí. Então tudo isso eu compartilho contigo para que você, lembre-se disso, você renove sua mente e então transforme tua vida. Tchau, até a próxima.